E se eu te disser que uma simples espiral pode ser a coisa mais aterrorizante que você vai ver? Pois é, hoje no NerdQuest a gente vai mergulhar em Uzumaki, um dos mangás mais perturbadores e fascinantes do mestre do horror, Junji Ito. Será que realmente vale a pena ler? E o anime, faz jus à obra? Fica aí no vídeo e bora descobrir. Fala galera, aqui é o Matheus, estreando esse novo formato de vídeo. Hoje eu vou estar sozinho aqui. Esse novo formato vai trazer algumas resenhas para o canal. Então, basicamente, eu vou estar trazendo minhas leituras, recomendando ou não, falando o que eu acho. E a primeira obra que a gente vai trazer hoje é nada mais, nada menos do que esse calhamaço de mangá aqui chamado Uzumaki. Uzumaki, cara, para você que não conhece, é uma obra de horror do Junji Ito, conforme eu disse na intro. E a gente vai estar desmembrando um pouquinho mais, falando sobre essa obra, as percepções que eu tive. Eu também assisti o anime, então vou falar se eu gostei ou não. Então é basicamente isso, beleza? Galera, só explicando um pouquinho para vocês, essa obra aqui, Uzumaki, é da Devir, tá? Ela é do selo Tsuru. Eu gostei pra caramba de ler esse mangá, já antecipo esse spoiler aqui para vocês. Vai estar passando em paralelo algumas imagens do mangá que eu consegui capturar aqui com a câmera. É um mangá pesado, com temas bem complexos e tem bastante cena gore também, cara. Então, se você tem estômago fraco, não curte horror, eu acho que talvez essa obra aqui não vai ser para você. Mas afinal de contas, quem foi Junji Ito? Né? Quem é Junji Ito? Junji Ito ele é tido como um dos mestres do horror. Ele é um cara sensacional, ele adora fazer esse tipo de obra. E o Uzumaki foi feito ali entre 98 e 99, na verdade começou a ser feito em 98, ano qual eu nasci, então tem aí seus 27 anos gravados. Junji Ito ele é tido como um dos mestres do horror, por não ter feito apenas o Uzumaki, mas uma porrada de outros mangás, outras obras. Algumas já foram adaptadas para anime, mas sendo bem honesto do que eu vejo pela crítica aí, do que eu assisti de Uzumaki, não chega nem na metade do que ele entrega como mangaka, como roteirista e como ilustrador, né? Então, explicando um pouquinho da história, né? Não sei se vocês sabem, ele era um dentista, um prótese dentário, né? Fazia próteses dentárias e sempre curtiu muito a questão dos animes em si, né? E ele resolve participar de um concurso do qual ele consegue uma menção honrosa do próprio autor, do próprio criador ali do concurso do qual ele participava, e a partir desse momento ele decide dedicar a sua carreira ao que ele realmente gostava, que era desenhar mangás de horrores, né? Então, o Uzumaki é só uma das muitas outras obras do que ele já tem. Mas afinal de contas, o que se trata o Uzumaki? O Uzumaki se passa numa cidade fictícia, assombrada por fenômenos naturais ou não ligados a espirais. Os acontecimentos acontecem com a protagonista Kiri Goshima e o seu namorado, Suichi. Assim, galera, basicamente a minha experiência como leitor de primeira viagem de Junji Ito foi a seguinte. Num primeiro momento eu achei um pouco bobinho a trama. Aquela coisa de, pô, a galera tá se ferrando na cidade, tem um monte de gente morrendo, um monte de coisa escrota acontecendo na minha frente. E eu vou continuar aqui, eu não vou tentar fugir. Mas ao longo do mangá você consegue entender melhor não só apenas os protagonistas, mas como toda uma cultura funciona, né? Afinal de contas, esse mangá se passa no Japão. Então, ele fala muito sobre o povo japonês, sobre costumes do povo japonês, sobre tradições do povo japonês. Então, não é tão simples assim, simplesmente chegar, pegar e ir embora. É algo muito mais complexo. E conforme você vai lendo, você vai entendendo que assim não é tão simples quanto parece. Não apenas por querer, mas não por poder. Ao longo da trama você vai ver que a cidade meio que te impede de sair ou até mesmo de pessoas entrarem lá dentro. Então, o acesso fica praticamente restrito e você se vê preso numa espiral de acontecimentos malditos. Resumidamente, é basicamente isso. Não vou dar muitos spoilers sobre a obra, até porque tem muitas reviravoltas e vale a pena para quem não leu dar uma conferida. Agora falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da obra, né, galera? Vou dividir aqui em algumas partes. A primeira seria sobre a arte. É uma arte impecável, apesar de ser um mangá de horror, você se vê preso ali às páginas e por muitas vezes você
fica curioso de saber o que vai acontecer, fica impactado com as artes que estão sendo mostradas ali para você, e fica naquela curiosidade, né? E agora? O que vai acontecer? Só que, cara, às vezes é tão pesado que você para, eu me veio assim, parando para tomar uma água, para ver uma série de humor, para dar uma aliviada no clima, que o negócio é pesado, velho. Pesado, pesado assim, no nível de você se sentir enjoado, sabe? Tu vê assim, tu fala, mano, que é isso? Mas de um lado bom, porque o autor ele quer mesmo te trazer o horror, ele quer te impactar pelo macabro. Então, em relação à arte, o cara é um mestre, ele desenha pra caramba, usa muito bem as cores preto e branco, né? Então o mangá é todo preto e branco, como é tradicionalmente feito no Japão, mas isso não tira em nada assim o impacto que você tem em ver certas cenas. Então, algumas cenas vão estar passando aí do mangá que eu vou estar folheando, né? Eu folhei antes de gravar, então vocês vão poder ver um vislumbre de algumas artes, mas não se compara, cara. Você lê um scan, assim, você pode até conseguir de outras maneiras na internet ler essa obra aqui, né? Se você não tiver condição, até porque não é um mangá barato comparado ao mercado brasileiro, tá? Isso aqui eu ganhei de presente da minha prima, de presente de aniversário, pô, presentaço. Mas não é um mangá acessível. Então, o primeiro contato, se você não conhecer Junji Ito e quiser dar uma conferida, vale a pena você ler alguns capítulos, é facilmente encontrado na internet, mas é um aviso, não é tranquilo de se ler. Então, certas coisas você vai ficar meio chocado, você vai pensar, cara, realmente quero ler isso, mas conforme a história vai progredindo, você se vê preso. Assim como os protagonistas se veem presos na espiral. Então, basicamente, cara, você só segue o jogo. Se você achar que tá muito pesado, dá uma pausa, depois continua lendo. Não se pressiona de querer ler tudo de uma vez, eu não fiz isso. Eu fiz isso do último terço pro final, né, iniciando ali o terceiro terço, né, a terceira parte da história, me prendeu pra caramba. Eu falei, cara, eu preciso ler isso pra saber o que vai acontecer com essa galera. E aí sim, né, você sinta a vontade pra continuar lendo direto ou não. Mas é uma obra muito impactante pela arte, beleza, galera? A narrativa em si, galera, como que ela segue, né? Cada capítulo traz um acontecimento que rodeia ali a Kirigoshima e o Suichi. Você, no primeiro momento, pensa que são em tempos passados, né? Então, assim, aconteceu um dia, aconteceu em outro. Mas tem capítulos que são interligados, que são continuações. No primeiro momento, como eu disse, eu achei um pouco bobo, porque a Kiri, ela é muito inocente, assim, sabe? Para uma adolescente já que está no ensino médio, eu entendo que ela esteja, né, no contexto atual. O Suichi é um cara paranoico, então você pensa que em qualquer momento ele vai pirar e vai jogar tudo pro alto, vai tentar matar alguém, mas não. Por incrível que pareça, ele é a voz de razão em muitos momentos da obra. E acaba que, ao longo dos capítulos, a trama vai enriquecendo, os personagens vão amadurecendo. Não a um nível assim, nossa, são super racionais, são gênios da bola. Não, cara, esquece isso. É mangá, é obra japonesa, então basicamente você tem ali protagonistas que estão escapando de um horror. E ao longo dos capítulos as coisas vão acontecendo e eles se veem mais presos àquilo e tentando encontrar alguma forma de sobreviver e sair daquele lugar. O fato da obra rodear ali as espirais é algo muito interessante, porque você acaba ficando meio paranoico ali, sabe? Conforme as páginas vão passando, você fala, cara, e agora? O que vai ser? Vai ser, sei lá, um redemoinhozinho que se cria na água? Vai ser um tornado que vai passar e vai ferrar com tudo? E, cara, sempre te surpreende. Você nunca consegue acertar de fato com o que vai acontecer com o pessoal. Ao longo da história, isso é meio explicado, mas não tanto. E a trama em si acaba caindo ali numa sátira, né? Então, basicamente, você tem um tema de horror. Muitas vezes ele é meio tragicômico, sabe? Você vai lendo assim e fala, mano, o que é isso, sabe? Mas não é que é engraçado em si. É que te choca tanto que você fica pensando, cara, não é possível que seja real, entendeu? Então a trama basicamente segue essa fórmula até ali a metade. Depois disso, ela toma um tom mais sério de fato e você fica naquela, cara, essa galera tem que fugir daí, senão todo mundo vai morrer. Senão vai dar ruim para todo mundo da cidade, não só para os protagonistas. E aí você se vê mais preso, a trama ela tem um tom mais pesado, mas nos primeiros capítulos ali ela é meio cômica. Tem alguns capítulos, inclusive, como o do cabelo e o do moleque que assusta também, que é meio cômico, sabe?
você fica assim, cara, que isso, assim, sabe? Virou comédia, mas muda rapidamente o tom, e aí você vê, não, cara, que é isso, não é possível. Então, ela flerta muito com o humor, mas ela não se vende para algo apelativo. Ela tenta quebrar um pouco o ritmo para você baixar sua guarda. Quando você menos esperar, você vai ser impactado de novo por alguma cena macabra. Basicamente é isso. E galera, muito interessante também que esse mangá ele traz extras muito legais, né? Traz um pouco falando sobre a vida do Junji Ito, a biografia dele, traz também alguns exemplos de obras, mas também traz um texto interessantíssimo do Masaru Sato, que é um ex-diplomata que trabalhou no governo japonês, e ele reflete de uma forma bem intelectual, digamos assim, mas de uma forma que dá para entender como o Uzumaki reflete a nossa sociedade atual. Ele coloca com um contexto japonês, é claro, mas sendo brasileiro e lendo aquilo dali, de fato, a gente fica se perguntando, cara, a gente vive, de certa forma, uma obsessão, né? Só você trocar o espiral por outras associações, no caso. Então, a obsessão, a loucura, a coletiva, a questão política, né, exacerbada que muitas vezes tem, tanto de pessoas de esquerda quanto de direita, e a nossa frieza como sociedade, cara, em episódios grotescos que acontecem no nosso dia a dia, né? Então, basicamente, a gente está condicionado como sociedade, principalmente como brasileiro, eu como carioca, né? A ver todo dia, todo momento, situações macabras, estranhas, esquisitas, que para outras pessoas chocaria, sensibilizaria, mas de tanto a gente ver aquilo, cara, a gente normaliza na nossa mente, nosso subconsciente, né? Acaba normalizando e seguindo a nossa vida. E isso é reflexivo, né, cara? No modo de que aonde vamos chegar, né? Quando que vai ser, de fato, o limite, né? Onde nós vamos chegar como borda da sociedade? Muitas pessoas já enxergam que nós estamos num declínio ali que não tem volta, né? A tendência é só piorar. Mas esse tipo de obra, como o Uzumaki, faz você pensar, né, em como a gente normaliza esse tipo de situação. E o texto do Masaru Sato é muito legal por conta disso. Ele leva mais para um lado político, nitidamente ali, ele é um cara mais liberal, mas de nada tira a reflexão. É um texto muito bom, eu curti bastante. Não só esse texto, mas também a biografia do Junji Ito, falando um pouco sobre a história do autor. Então, vale muito a pena ler, tem um extra muito enriquecedor que traz mais peso para a obra. Não é apenas um mangá, mas é uma crítica social, principalmente no contexto em que ele foi escrito no Japão. Né? No final dos anos 90 ali, virada de século, Junji Ito teve sacadas ali que foram geniais, falando sobre a sociedade, sobre o povo japonês, no contexto do qual eles viviam e vivem até hoje, de certa forma, né? Então, esses fatores trazem e fazem com que a obra seja mais enriquecedora ainda. Trazendo algumas curiosidades sobre a obra, né? Não sei se vocês já sabiam dessa, mas Uzumaki ela significa basicamente espiral em japonês, né? Tanto que você tem outro anime com o nome Uzumaki muito famoso, que é Naruto, né? Naruto Uzumaki, do clã Uzumaki, e a insígnia do clã do Naruto, não sei se vocês perceberam, é uma espiral. Então, Uzumaki em si significa espiral em japonês. Então, a tradução literal do mangá é espiral, podemos dizer assim. Como eu disse antes, o Junji Ito, ele era ligado à área de dentista, era um profissional que trabalhava ali, né, naquela área, e em um concurso resolveu fazer a sua obra, conseguiu uma menção honrosa, não venceu, e desde então ele abandonou essa carreira e seguiu como mangaka, e hoje é tido como mestre do horror, né? Ele é uma referência de fato para esse tema. Tem outras obras também. Antes o Junji Ito ele não era muito divulgado aqui no Brasil. Há uns 5, 10 anos atrás, eram poucas editoras que traziam ele. Tem a Devir, que além de Uzumaki também tem Gil, né? Que eu pretendo pegar mais para frente. A Darkside também lançou algumas coletâneazinhas, mas o grande boom de Junji Ito veio através da editora Pipoca Nankin, que até trouxe o autor para o Brasil, que foi legal demais. Infelizmente não pude presenciar esse evento, foi em São Paulo, né? Eu moro no Rio, não consegui me programar para ir. Mas o Pipoca Nankin tem um acervo gigantesco de obras do Junji Ito, uma coleção que com certeza eu vou querer pegar algumas obras ali para conhecer, principalmente Frankenstein, também tem outras ali coletâneas que são bem interessantes. Então, basicamente, hoje em dia você tem acesso a muitas obras do Junji Ito,
e a preços acessíveis, né? Ao contrário de Uzumaki, que eu achei muito caro, o preço de capa dele, as obras de Pipoca e Nanquim costumam ter valores mais acessíveis, então você consegue ver tanto na Amazon quanto na loja deles aí, diversas obras com um preço mais atrativo. Então acho que vale a pena. Num primeiro contato, o Uzumaki ele serve de uma forma grandiosa, assim, né? Você tem um primeiro contato com uma obra de referência, uma das maiores obras do cara, mas se você quiser optar a conhecê-lo por outras obras que são mais tranquilas e mais acessíveis de... Poxa, passarinhos passando aqui. É cedinho, galera. Eu tô gravando esse vídeo, 6h30 da manhã. Bom, voltando, se vocês quiserem preços mais acessíveis, vocês têm acesso hoje em dia pela gama, né, pela quantidade de publicações que hoje nós temos no Brasil. Isso é muito legal, né, cara? É um mercado diferente, não é um mercado tão atrativo quanto o shounen, né? É mais restrito ainda para quem curte mangá. Mas, apesar disso, Pipoca e Nanquim conseguiu fazer aí um trabalho muito legal de catalogar todas essas obras, e eu acho que hoje em dia são pouquíssimas coisas de Junji Ito que nós não temos publicadas no Brasil. E aí, galera, falando sobre o anime, né? Em 2022, a Crunchyroll, junto com a Adult Swim, lançou o anime de Uzumaki. Eu assisti ele durante essa semana, é muito curto, são 4 episódios. O mangá, por si só, ele tem, deixa eu ver aqui, 18 episódios, se eu não me engano. Estou dando uma conferida aqui só para validar essa informação, né, da canelada. Deixa eu ver aqui. Tem 19 episódios, né? Tem um capítulo final, tem 19 não, 20, na verdade. Capítulo final e capítulo especial. Tem 20 episódios aqui o mangá, né? Ele tem bastante conteúdo. A proposta, inicialmente, quando eu vi que são 4 episódios, eu falei, cara, como é que eles vão condensar todos os pontos ali dentro de 4 episódios de 20 a 30 minutos, sabe? Eu achei meio estranho. Primeiro capítulo, eu confesso que eu comprei um pouco a proposta em si, porque eu pensei que seria condensado, né? Então, qual que foi a fórmula? Tem diversos capítulos no mangá. Eu vou condensar esses capítulos, vários capítulos, dentro do anime. Então, num episódio do anime, eu vou ter vários acontecimentos no mesmo tempo ali, dentro de um episódio. E, cara, primeiro episódio você até compra, você leva, você fala, pô, é promissor. Mas nos episódios seguintes, meu amigo, o negócio se perde, vira uma salada do caramba, super corrido. E, cara, a obra por si só já é macabra. E você fica vendo um monte de coisa aleatória acontecendo na tua frente. Tu fica, cara, que porra é essa? Sabe? Foi o sentimento que eu tive vendo o anime. Infelizmente, eu não curti, eu não recomendo. A arte também eu acho que não foi bem aproveitada. Pegaram muito de 3D, fizeram a obra tudo em preto e branco, né? Eu acho que poderia ter sido uma obra feita em colorido. Eu acho que o impacto gráfico seria, inclusive, maior. Mas, cara, não deu pra mim. Eu acho que, pra quem quer conhecer a obra, o anime não é uma boa, porque você vai ter uma má impressão. Vai te chocar com algumas cenas ali, algumas situações, pode até chocar, mas, cara, sinceramente, não compensa. Leia o mangá, você vai ter uma experiência muito mais enriquecedora e assustadora, de fato, do que assistir um anime de 4 episódios, sabe? Tudo corrido, uma salada de fruta do caramba, porque pega diversos episódios e mistura. Então, eu entendo que a intenção foi boa, mas a execução foi muito ruim, deixou a desejar. Então, o anime eu não recomendo, mas o mangá, fortemente. E por último aqui, o nosso veredito, né? O meu veredito. Cara, o Uzumaki foi uma experiência muito louca. Eu não imaginava que algo ia me deixar aflito ali de ler. E essa obra fez com que eu ficasse aflito em alguns momentos ali, sabe? Tipo, cara, o que tá acontecendo e tal. Então, pela experiência em si, eu acho que foi muito válida a proposta. Você abraça logo de cara, é muito bem feito, uma arte muito bonita, um roteiro que é tranquilo de você ler, não é confuso. Então, cara, eu me vi ali basicamente numa espiral. Não consegui parar de ler, apesar dessas pausas que eu dei, né, por conta do clima em si que ficava depois que você terminava um capítulo. Eu recomendo fortemente Uzumaki, principalmente para fãs de horror que não tiveram contato com nenhuma obra de Junji Ito. Apesar de ser um mangá que não é tão acessível, você tem outros caminhos hoje em dia, você consegue ver por scan, então você consegue tentar acessar outras formas que são outras obras que são mais em conta do Junji Ito. Então, cara, vale a pena você conhecer esse universo, abordar essa trama. Ela é enriquecedora, é um mangá bonito pra caramba pra ficar na estante também.
e facilmente se tornou uma das minhas obras favoritas aí de mangá que eu já li. E sobre recomendação, cara, eu recomendo se você tem um estômago mais forte, se você for uma pessoa muito sensível, que não curta muito ver violência gráfica ali na sua frente, no mangá, não recomendo, acho que pode ser pesado em alguns momentos ali. Para mim foi pesado em alguns momentos, né? Então, se você for mais sensível, cara, não assiste. Eu acho que vale a pena você se preparar primeiro, sabe? Você preparar seu estômago, falar, não, acho que agora dá pra ver. Se você já curte filme de terror e tal, não tiver medo com sustinho, essas coisas, ou com gore, né? Eu acho que vale a pena você ler. Pra quem tem sensibilidade, eu acho que não vai ser uma experiência muito legal, vai ser mais traumático do que enriquecedor de alguma forma. Então é basicamente isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês deixarem seu like, seu comentário aí. Informa aí pra gente se você já leu essa obra. E coloca aqui embaixo no comentário qual a próxima obra que você gostaria que eu trouxesse, né? Seja mangá, seja HQ, ou então algum livro, né? Hoje em dia eu estou um pouquinho mais afastado dos livros, estou mais focando na leitura de mangá e quadrinho. Então já tem outros projetos aí, outros vídeos programados para serem feitos. Ao longo da semana vocês vão ter aí a ideia que seja um vídeo por semana. Inicialmente a gente vai buscar postar nas quartas-feiras, então toda quarta-feira, a nossa ideia, né, se tudo der certo, a gente vai ter vídeo novo aqui de análise, de resenha para vocês, estreando com Chave de Ouro. Uzumaki é uma obra essencial, muito boa, para todos os fãs aí de mangá, principalmente de terror. Então espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se é sua primeira passagem, seja bem-vindo, espero que você tenha curtido o vídeo. E é isso. Valeu, até a próxima e fui!